Opa, eu voltei, a pessoa que grava vídeo a cada uma semana. Enfim, hoje vamos teorizar sobre a turma Infinity. Mas pera aí, você pode ficar em dúvida. Meu Deus, o que é turma Infinity? Eu nunca ouvi esse termo na minha vida. Calma, e essa turma foi criada pelo meu amigo Fox, ou PH para os mais íntimos, onde ele tem a turminha dele, onde tem os personagens dele, e hoje vamos teorizar sobre essa turma e desvendar mistérios que tem essa doidice. Vamos começar primeiro teorizando sobre o primeiro episódio. Recentemente o Fox disse que ia voltar a fazer o primeiro episódio, e ele, de acordo com o que ele disse que no primeiro episódio alguém ia bater as botas. Mas a gente não sabe quem vai morrer. A gente tem duas opções: ou um personagem que a gente já conhece, ou um personagem novo. Só que não faz sentido ser um personagem que a gente conhece, porque senão ele nunca teria sido apresentado. Porque senão seria sido apresentado à toa. Aí eu fui olhar umas postagens antigas dele, aí eu vi essa tal de May e Truck. Aí eu pensei, quem é May? Quem é esse tal de May e Truck? Essa tal May foi citada duas vezes em duas postagens, uma mencionando sobre o Fox e uma do Gus. Porém, ela só diz que ela é irmã dos dois, mas a gente nunca ouviu falar mais dela depois disso. Nunca mais ouvimos sobre ela, ou nem sabemos se ela realmente existe hoje em dia. Porém, eu acho que ainda existe, porque eu jurava que a May tinha sido substituída pela Paper. Porém, a gente descobriu que a Paper não é irmão do Fox, por causa da postagem mais recente dele, mostrando quais chips deles eram canon. E um deles tinha a Paper mencionada. Se eles fossem irmãos, ia estar que nem a segunda opção, que é não clica aqui, pelo amor de Deus. Por enquanto, o PH só confirmou 3 episódios. O primeiro é sobre o Cosmo Sprout, que é o episódio que alguém vai de arrasta pra cima. O segundo é sobre o Gus. E o terceiro é sobre o Eldragon Cester, que tá sumido faz uns 4 meses, se não me engano. Mas ele só confirmou 3. Ele não confirmou mais nenhum. E é provável que, sei lá, em alguma curta ou um shorts ou provavelmente um episódio, eles possam apresentar essa tal de May que a gente ainda não conhece. Tudo é possível. Agora, sobre esse tal de Truck. Ele só foi mencionado em uma postagem, que era sobre o Fox, que estava escrito: Fox sente muita falta do Truck. Mas por que ele sente falta? Temos opções. Ou o Truck mora longe dele, ou ele só viu ele uma vez na vida e gostou tanto dele que sente muita falta, ou ele pode ser o personagem que vai de arrasta pra cima no primeiro episódio, o que é bem possível. Porque não faria sentido ele sentir falta de uma pessoa que ele provavelmente sabe que ele vai ver mais uma vez. Mas se essa pessoa foi pro outro canto, ele não vai poder mais ver, então é por isso que ele pode sentir tanta falta dele. Mas em um vídeo um pouco até recente, na verdade, acho que foi postado em dezembro, que mostrava que o Cosmo aparentemente tinha acontecido alguma coisa com alguma pessoa próxima dele. Então, o que o Truck poderia ser? O pai do Cosmo e do Sprout, visto que eles são irmãos? Aparenta ser, porque logo em seguida parece ele chorando. E aparentemente esse tal de Truck não parecia só ter ligação com o Cosmo e com o PH. Aparentemente ele gostava de todos os membros do grupinho. Aí quando ele morreu, por algum motivo, todo mundo sente falta dele. Tá, mas se essa teoria estiver certa, quem é que mataria ele? Na postagem sobre o Fox no especial de 7K, aparece que antigamente tinha um cara que se chamava Fox Reverso. Interessante, uma versão reverso. Ela só foi citada uma vez e nunca mais foi citada. Porém, em um vídeo bem antigo, antes dele postar conteúdo de Dandy's World, ele fez um vídeo sobre o Eldragon Cester e uma hora aparecia uma mão roxa com uma manga longa, verde ainda. Ou seja, tudo tem chance de ser um tal de Fox Reverso que estava buscando acabar com aquela turminha, visto que, como o Fox é o dono da turma, o Fox Reverso seria o cara que quer acabar com a turma. Mas se essa teoria não estiver certa,
Porque o Truck ele foi mencionado quando o Fox ainda tinha 7k, hoje ele tá com quase 15k, então ele poderia ter descartado o personagem. Mas provavelmente não descartou, mas ainda existe a possibilidade. Então poderia sobrar o quê? Mais outros personagens, mas quais? Que nem eu falei, é bem provável que não seja o personagem que a gente conhece que vai morrer, que senão ele nunca teria sido apresentado. Porém, naquele mesmo vídeo do El Dragon Chester, ele aparecia de um jeito diferente, ele tava meio... não sei como é que fala. Mas é provável que não seja ele, já que o terceiro episódio é sobre ele, a menos que seja alguma coisa do passado. E até o que faz mais fazer sentido é sobre aquele vídeo do Cosmo, porque o Cosmo aparentemente não tem uma relação com o El Dragon Chester. Mas ao mesmo tempo faz sentido ser ele, porque, que nem eu falei, faz uns 4 meses que ele tá sumido. Ele nunca mais foi visto, mas a gente sabe que ele tá em algum canto aí. Porém, a gente não sabe se ele tá vivo ou morto, mas provavelmente vai estar vivo. Porque ele disse que dia 15 ele ia aparecer, então não faz sentido que ele tenha morrido. Mas chegou de falar do primeiro episódio, bora falar do segundo, que é do Gus. A princípio não parece ser muito demais, até porque é o Gus e a gente não tem todas as informações sobre ele. Mas tem um porém, ele é um zumbi e é irmão do Fox. Tá, mas o que isso tem a ver? Irmãos normalmente eles deveriam ter alguma coisa parecida, se dá alguma parte do corpo parecida, sendo que o Gus e o Fox são completamente diferentes em aparência. O Fox é um humano fantasiado de água-viva, enquanto o Gus é um literal zumbi. Então o Gus poderia ter, sei lá, morrido ou renascido, mas a gente não sabe ainda porque a gente não conhece muito sobre a família deles. A gente só conhece o que da família deles? O Dragon Chester, o Cosmo, o Sprout e só, a gente não conhece mais nada. A gente nunca viu a mãe ou o pai deles, então a gente não sabe se ele nasceu assim ou se aconteceu alguma coisa para ele ficar assim desse jeito zumbi. Mas eu não tenho muitas teorias sobre o segundo episódio ainda, já que a gente não tem muitas informações sobre esse personagem. Mas bora falar do terceiro, que é sobre o Dragon Chester. Aí a gente tem um pouco que pensar, porque como eu já falei 2 vezes, ele está sumido há 4 meses. E a última vez que ele apareceu foi um vídeo antigo, onde ele parecia desesperado. Mas agora, por que ele estava desesperado naquele momento? Ele tava o que? No meio da lua. E tava bem desesperadinho. Porém, ele vai voltar. Então, a gente meio que tem que teorizar mesmo até o dia que ele chegue. Porque de acordo com o que a gente leu, provavelmente dia 15 do mês que vem, ou seja, vai demorar um tiquinho, ele vai vir. Então, a gente não tem muito que teorizar sobre esse terceiro também. Agora vamos a informações gerais. Primeiro, a Paper, a filha da Paper, até agora ela não foi apresentada a aparência dela. Porém, a gente sabe que ela foi criada pela própria Paper, isso é meio óbvio, só que ela foi criada de um jeito diferente, porque a Paper consegue criar coisas desenhando. E a gente não sabe há quanto tempo ela tem essa filha, porque, que nem no vídeo de curiosidades da Paper, ela só tem 11 anos. 11 anos de uma filha, tá, mas ela teve a filha desse ano, então tá de boa. E o primeiro nome e a primeira letra do nome dela é D. Então tem muitas possibilidades. Só que eu ainda não sei um nome pra ela. Agora vamos falar de novo sobre o Cosmo e o Sprout. O Sprout é o irmão do Cosmo. Isso aí eu acho que todo mundo que acompanha a turma já sabe. Porém, eu sempre tive a dúvida de quem é o mais velho ou é o mais novo. Provavelmente o Cosmo é o mais velho. Porque naquele vídeo lá perto do Natal, ele tava mostrando que o Cosmo tinha 17 anos, ou seja, ele é quase um adulto praticamente. Mas o Sprout, ele tem uma voz bem fininha e ele é bem pequeno, depois que a gente revelou a máscara dele. Tirou, né? Até mesmo quando ele era pequeno. Mas o que isso pode mudar? Porque naquele vídeo do Cosmo, só aparecia o Cosmo. Não apareceu o Sprout. Então aparentemente o Sprout nasceu depois desse suposto desastre. Só que não faz sentido, porque junto nesse episódio ele aparece. Então aparentemente o Sprout não estava no momento que aconteceu, ou alguma coisa sobre o personagem ter morrido. Então é por isso que ele parece um cara tão de boa. Mas porém a gente também não sabe quase nada sobre ele. A última coisa que a gente viu sobre ele é o rosto, que é bem bonitinho inclusive.
Porém, tirando isso, a gente não sabe mais nada dele, mais nada. Então, a gente tem poucas informações sobre o Sprout. Porém, nesse primeiro episódio, provavelmente vai ter mais informações sobre ele, visto que a gente já teve bastante informações sobre o Cosmo. Tanto que em um vídeo recente até aparece ele com o olho roxo e com a voz meio bugada. A gente não sabe o que isso significa, se é alguma expressão ou se é algum tipo de doença, sei lá, poder, né? Já que a maioria desses personagens tem umas partes roxas no corpo que remetem a poderes cósmicos. A gente não sabe o que é isso ainda. Agora bora falar um pouquinho da Pepe. A Pepe não tem muito o que eu falar, até porque ela apareceu bem pouquinho também. Ela só apareceu em uns shots e outros shots eram curiosidades sobre ela. Porém, vai ter um curta dela chamada Dia de Chuva. Eu não sei se vai lançar antes do primeiro episódio. Aparentemente vai ser visto que é um curta e não um episódio. Então ele vai lançar mais cedo. Espero que ele chegue antes do meu aniversário. Agora, uma coisa boa pra gente falar é se os episódios vão chegar cedo. E provavelmente não, porque provavelmente os episódios vão ser animados e essa animação vai ser feita inteiramente por uma pessoa. E essa pessoa só tem ajuda com dubladores e ponto final. Não tem ajuda mais nada sobre o episódio. Então os episódios não devem chegar tão cedo. O primeiro deve chegar lá pro meio de abril. O segundo deve chegar, eu não sei, talvez em setembro. E o terceiro deve chegar em dezembro, talvez. Pois considerando que é uma pessoa que faz provavelmente a possível animação dos episódios, vai demorar muito para eles chegarem. Então a única coisa que a gente tem que fazer é esperar para ver o resultado. Espero ter ajudado vocês a conhecer esse mundo caótico e a ajudar vocês a entrar nesse mundo, já que ele aparenta ser simples e complexo ao mesmo tempo. Então, se você gostou das minhas teorias e acha que elas são corretas, deixa um like. E até o próximo vídeo.